Bom, então vamos lá. Começando conteúdo novo. Eu particularmente gosto muito, tá? Parte de Revolução Industrial. Para quem está aí com a apostila da Senec, página 77, nós terminamos a parte de Iluminismo. Vamos começar agora a parte de Revolução Industrial e vamos analisar os principais aspectos do pensamento revolucionário do século XIX, tá? Eu acho que na sua apostila ela está com uma sequência diferente. Deixa eu só confirmar aqui. Revolução Industrial. Tá diferente sua organização. Então nós vamos ter que parar a apresentação num determinado ponto. Nós vamos analisar a Revolução Industrial e o pensamento do século XIX. A gente analisa depois, porque na sequência vem Revolução Francesa, tá? Então nós estamos no período, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, nós estamos no período ainda das grandes revoluções, né? Começamos ali com a Revolução Inglesa, vimos o movimento iluminista, vamos agora para a Revolução Industrial. Bom, vamos começar em cima de uma conceituação básica. Eu tive uma revolução, de fato, que reestruturou todo o modo de produção e automaticamente reestruturou as concepções sociais, político-econômicas, ou nós tivemos apenas a continuidade de um processo evolutivo, a continuidade de uma evolução no processo de produção. Antes de eu descer o slide, para você fazer suas anotações, é importante que você construa, mesmo que mentalmente, uma linha evolutiva, ok? Se você quiser fazer essa anotação, eu acho até interessante. O que eu vou falar a partir de agora não está nos slides, não está na sua apostila, tá? Então, assim, se tiver alguma dúvida, me pergunta, que aí eu tento esclarecer de alguma forma. Só para eu confirmar, dá o joinha para mim. Todo mundo ouvindo, tranquilo? Tá ok? Beleza, Nick, bom dia, Rick também, Ana. Ok, então está tudo ok, continuamos. Bom, você tem que pegar essa linha evolutiva do processo de produção, começando aonde? Começando desde o artesanato. E eu não vou voltar aqui aos primórdios, né? Quando surgem as primeiras expressões de artesanato, ainda no período pré-histórico. Eu vou voltar a um período que é mais, entre aspas, próximo historicamente. Eu vou voltar para o período medieval. Então, se você se lembra do período medieval, da Idade Média, você deve se lembrar que ali eu tinha uma base produtiva incorporada ao artesanato. Eu tinha um mestre artesão, e esse mestre artesão ele coordenava as ações dentro do processo produtivo. No artesanato, basicamente, o trabalho é manual, ok? E é um trabalho, num primeiro momento, de base familiar. Então eu vou ter um mestre artesão, tenho seus aprendizes, que são aqueles que ele vai passar o ofício, ele vai passar todas as técnicas. Eu tenho aqueles jornaleiros que trabalham por jornada de trabalho, por dia de trabalho. Mas, analisando o processo de produção, eu vou ter uma concentração das etapas de produção nas mãos do artesão. Não é verdade? Nesse primeiro momento, de forma muito rústica, e eu vou pegar só um exemplo para a gente entender o processo. Por exemplo, num artesão que fabrica tapetes de lã, por exemplo. É o artesão que vai tosquiar a ovelha, é o artesão que vai limpar a lã, é o artesão que vai fiar essa lã, é o artesão que vai tingir essa lã e é o artesão que vai confeccionar o tapete. Percebam que a presença do artesão, neste primeiro momento, ela se faz e se dá em todas as etapas do processo produtivo. Justamente por isso,
a produtividade era limitada. Faz todo sentido. Demorava-se mais tempo para se produzir e chegar ao produto final. Num segundo estágio, eu avanço, eu evoluo nesse processo de produção, saindo do artesanato e indo para a formação das manufaturas. Nesse sistema de trabalho, basicamente, a produtividade ainda é manual, como o artesanato. Só que eu vou ter, a partir das manufaturas, uma expansão do processo de produção. Essa produtividade deixa de ser basicamente familiar, aí eu vou ter trabalhadores que se empregam nessas manufaturas, e aí dentro desse processo manufatureiro, eu vou ter inicialmente uma divisão de tarefas, o que por si só vai dinamizar o processo de produção, não é verdade? Então eu vou ter dentro dessas manufaturas, por exemplo, o funcionário responsável por tosquear a ovelha, o outro funcionário responsável por limpar a lã, outro funcionário responsável por fiar a lã, outro responsável por tingir a lã, e vou ter o setor responsável por confeccionar o produto final, por confeccionar o tapete. Perceba que eu tenho aí uma evolução de um trabalho que era limitado para um trabalho que aumenta a sua produtividade pelo simples fato de eu fazer uma reorganização, uma divisão de tarefas dentro do processo produtivo. Então saímos do artesanato, fomos para a manufatura e chegamos no século XVIII, aonde chegamos agora às primeiras expressões de maquinofaturas. Como o nome mesmo já deixa evidente, a partir do século XVIII, eu vou ter o emprego de diversas máquinas agregadas ao setor produtivo. E essas máquinas, elas vão fazer o trabalho de uma quantidade considerável de homens. Algumas dessas máquinas, algumas dessas evoluções estão aqui para você, por exemplo, na sua página 81. Né? Ali na primeira fase da Revolução Industrial, algumas dessas máquinas começam a surgir. Descarroçadeira mecânica, máquina de fiar, máquina de tecer. Então, assim, a partir da maquinofatura, que é a base para o desenvolvimento da Revolução Industrial, eu vou ter, com o emprego da máquina, uma grande dinamização e um grande boom produtivo a partir desse momento. E a partir deste boom produtivo, eu vou ter fatores positivos e vou ter fatores, olhando para a classe trabalhadora, eu vou ter também fatores negativos. Não é verdade? Então, assim, positivamente, eu vou ter um aumento do processo de produção, um aumento do volume de produção. Perdão. Positivamente ainda, eu vou ter uma diminuição dos custos. E tendo uma diminuição dos custos, eu tenho uma diminuição dos valores finais ao consumidor, o que gera um aumento do mercado, o que gera um aumento do consumo. Com o processo da maquinofatura, eu vou ter também uma divisão social, uma divisão de dois grupos que vão se consolidar justamente durante o período da Revolução Industrial. Eu vou dar uma refreada aqui, vou só dar uma repassada. Então eu vou ter um aumento da produtividade, eu vou ter uma diminuição dos custos, e eu estou te falando neste momento que eu vou ter uma divisão social que é muito característica desse período da história. Que divisão social é essa? Eu vou ter um grupo que vai ser a dona dos meios de produção, um grupo que vai ter o controle sobre as indústrias, as máquinas, a matéria-prima, ou seja, eu vou ter a burguesia
se consolidando neste contexto como classe exploradora, perdão, e eu vou ter o proletariado, o operariado, os trabalhadores, que nesse contexto histórico vão conseguir oferecer a única coisa que tinham, ou seja, a sua própria mão de obra. Agora, esse embate, essa divisão social vai gerar um conflito histórico por busca de melhorias. A burguesia querendo ampliar seus lucros, querendo ampliar seus negócios, explorando cada vez mais o proletariado, e o proletariado querendo melhorias, querendo mudanças positivas a seu favor. Essa disputa, essa luta de classes vai ser analisada por Karl Marx. Burguesia e proletariado. Ana Júlia, os dois grupos que se consolidam nesse momento. A dona dos meios de produção, a burguesia, e os donos da força de trabalho, o proletariado, os trabalhadores. Ok? Então, assim, dentro desse impacto da Revolução Industrial, nós temos que lembrar também que acabam acontecendo consequências negativas para essa massa de trabalhadores. Porque as máquinas vão gerar um aumento de quê? Vão gerar um aumento de desemprego. Porque vão ocupar diversos postos de trabalho que seriam dessa mão de obra que era empregada pelas manufaturas. Além de gerar um aumento do desemprego, automaticamente vai gerar uma condição precária de trabalho, porque vai haver um achatamento salarial. Não é verdade? Se eu tenho uma grande massa de desempregados disponíveis, significa que o valor do trabalho, o valor do salário vai diminuir. Eu tenho uma grande oferta de mão de obra, significa que eu tenho uma grande massa de reserva, significa que os valores pagos eram valores irrisórios. Então, são consequências imediatas do emprego das máquinas nesse processo. Sim, claro. Sempre. Ok, Monique? Sempre. Então, dentro desse contexto, é necessário nós entendermos esses impactos imediatos do início do processo industrial. Cada um desses elementos que eu abordei agora nessa introdução, eu vou analisar detalhadamente ao longo dessas aulas, né? É um conteúdo que, como eu disse, eu gosto bastante e que no segundo ano eu tenho que fazer uma série de desdobramentos, principalmente na questão ideológica, na questão de infraestrutura. Então, a gente vai gastar umas 2, 3 aulas em cima desse contexto de Revolução Industrial. E aí, para a gente avançar, vamos descer o conceito. Conceito básico, tá? Qual o conceito de Revolução Industrial? Processo de transformação das manufaturas em maquinofaturas, iniciado no século XVIII na Inglaterra, consolidando o capitalismo e o poder da burguesia. Esse é o conceito de Revolução Industrial. Foi apenas uma evolução, para a gente ficar na indagação inicial, né? Foi apenas uma evolução do processo de produção? Não, não foi apenas uma evolução do processo de produção. Mas dessa evolução, eu vou ter uma série de desdobramentos que levam a uma revolução, a uma mudança profunda de diversos setores e de diversos contextos que envolvem o processo produtivo. É esse o raciocínio que você precisa. De uma evolução produtiva, eu gerei uma revolução geral nos hábitos e nos costumes daquela população, daquele período, a partir daquele contexto. Agora, um outro detalhe muito importante, ainda nesse primeiro slide. Um outro detalhe muito importante que eu sempre chamo a atenção. Esse processo, ele não aconteceu ao mesmo tempo e nem da mesma forma para todos os países. Isso é muito importante. É importante você ter isso em mente.
Boa parte dos países ocidentais se industrializaram? Lógico. Mas se industrializaram em momentos diferentes da história e em contextos específicos. Vamos pegar um exemplo concreto? Eu estou te falando que a Inglaterra começa o seu processo industrial no século XVIII, como fruto, inclusive, da Revolução Inglesa do século XVII. Nós já discutimos isso. O Brasil, por exemplo, só se industrializa de fato na era Vargas, de 30 a 45, de 1930 a 1945. E o impulso definitivo para o processo industrial do Brasil se dá no governo JK, de 56 a 60. Então, assim, o Brasil se industrializa, se consolida industrialmente, cerca de 2 séculos e meio depois do que o início do processo industrial na Inglaterra. Por isso que eu chamo a atenção. O processo de transição das manufaturas para as maquinofaturas, ou seja, o processo de evolução para uma industrialização, não aconteceu ao mesmo tempo, da mesma forma, para todos os países. Agora, nesse aspecto, nesse ponto, nós temos que fazer uma seguinte reflexão. Por que na Inglaterra? Não é verdade? O que a Inglaterra teve, ou o que a Inglaterra conseguiu reunir no século XVIII que outros países não conseguiram? Por que a dianteira coube a uma ilha como a Inglaterra? E não, por exemplo, num país continental como o caso da França? Há que se analisar, então. Então, o que eu vou discutir com vocês agora, para você que está com a apostila da Senec, vai estar na sua página 78. Ok? O que nós vamos discutir? Nós vamos discutir os fatores do pioneirismo inglês. Então, nós vamos entender nesse slide o porquê a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Ok? Você tem os tópicos aí na sua apostila. Vai haver alguma variação. Eu vou trabalhar com os meus tópicos, logicamente, buscando incorporar esses que você já tem aí na apostila. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, para você que está fazendo as anotações, para você que está acompanhando, para você que vai assistir esse vídeo depois, no meu canal do YouTube, eu vou descer todo o slide e vou deixar todos os tópicos. E aí eu vou trabalhando um por um. Ok? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Para facilitar para você, o que eu te aconselho? Fatores do pioneirismo inglês. Ok? Coloca esse subtítulo aí e bora comigo analisar agora. Então, primeiro desses fatores, nós já comentamos, inclusive, em alguns momentos, quando nós analisamos a história da Inglaterra. A questão das enclosures, ou dos cercamentos. Naquele momento em que a gentry, em que aquela nobreza aburguesada vai cercar suas propriedades rurais para criar ovelhas, para servir de matéria-prima para aquelas manufaturas têxteis que estavam se consolidando, naquele momento específico. Nós temos que entender que esses cercamentos, essas enclosures, elas geraram 2 fatores fundamentais para o desenvolvimento industrial. Matéria-prima, por conta da lã, e mão de obra. Por quê? Porque a partir do momento que essas propriedades foram cercadas, e a partir do momento que se muda o aspecto produtivo, deixa-se a agricultura de lado e passa-se a criação de ovelhas, a partir desse momento, não é mais necessário uma grande quantidade de mão de obra para o manejo desses rebanhos de ovelhas. Então, automaticamente, eu vou ter o quê? Automaticamente, com os cercamentos, eu vou ter um êxodo rural acentuado.
essa população do campo, ociosa, porque os postos de trabalho acabam se fechando no campo por causa dos cercamentos. Essa população, parte dela, considerável, migra para cidades para encontrar alguma alternativa de sobrevivência. Então, essa massa de mão de obra abandona o campo e passa a se concentrar na cidade. É claro que você, no segundo ano, já consegue automaticamente também fazer um raciocínio mais global. Ok, essa massa sai do campo e vem para a cidade, mas eu vou ter problemáticas imediatas na cidade. Falta de postos de trabalho, falta de condições sanitárias, não é verdade? Falta de habitação para toda essa massa que migra. E aí eu vou ter um aumento também de um contingente populacional de uma escória social que se consolida na Inglaterra naquele momento. Agora é uma análise macro, tá? Agora no ensino médio a gente precisa de uma análise maior. Bom, continuando esses fatores do pioneirismo inglês. Vimos os cercamentos. Vamos agora para desenvolvimento técnico e científico. Ali no século XVII, a Inglaterra passou por um desenvolvimento técnico e científico, uma revolução científica, que foi muito importante justamente para o surgimento desse maquinário, de novas técnicas de produção. Agora, deixa eu só fazer uma observação adicional. Olha o segundo tópico e olha o último tópico. Observou? A burguesia no controle do parlamento. Quando que a burguesia chega no controle do parlamento? Você já sabe, porque já viu comigo. Depois da Revolução Gloriosa. A burguesia se consolida no parlamento inglês, o rei reina, mas não governa. Por que eu estou chamando a atenção para esses dois tópicos? Porque somente um país em que a burguesia estivesse no controle político poderia ter se desenvolvido tão fortemente no setor científico voltado à produção. Não é verdade? Por quê? Porque no final das contas, esse grupo que estava no poder, a burguesia, era o grupo mais interessado no desenvolvimento de novas técnicas e novas tecnologias de produção. Não é verdade? Então, assim, injetaram capitais, injetaram dinheiro para o desenvolvimento técnico-científico naquele contexto dentro da Inglaterra. Eu estou com um projeto de uma nova descaroçadeira de algodão. Mas o projeto deu errado. Não saiu como eu esperava. Não tem problema, está aqui mais capital, está aqui mais dinheiro, investe, começa do zero e coloca a máquina para funcionar. Então, é importante você fazer essa ligação. Esse desenvolvimento técnico-científico foi importante para o pioneirismo inglês, mas ele só foi possível porque tinha um grupo interessado nesse desenvolvimento à frente das decisões políticas do país. Ok? Tranquilo isso? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat. Eu estou entendendo que vocês estão seguindo. Recursos naturais em abundância, um outro fator importante. A Inglaterra possuía, neste contexto, boas e consideráveis jazidas de carvão mineral, de minério de ferro, o que possibilitou o desenvolvimento do maquinário inglês e o funcionamento do maquinário inglês nessa primeira fase da Revolução Industrial. Além disso, a Inglaterra passou ali por volta dos séculos XVI, XVII, por um período que nós chamamos de acumulação primitiva de capitais. Falando menos difícil, a Inglaterra tinha dinheiro. A Inglaterra tinha um tesouro consolidado ao longo dos séculos XVI e XVII e XVIII, logicamente, que possibilitou à Inglaterra todos esses investimentos.
Como é que a Inglaterra acumulou tanto capital? Com a ação dos corsários, saqueando galeões espanhóis, por exemplo, durante o reinado da Rainha Elizabeth I. Colônias inglesas espalhadas pelo globo. Os atos de navegação de Oliver Cromwell, de 1651, que deu à Inglaterra um domínio do transporte marítimo e, logicamente, aumentando o capital por meio do transporte de mercadorias. E um outro detalhe, além dos corsários, além das colônias, além dos atos de navegação, os acordos econômicos vantajosos. A Inglaterra fez acordos econômicos vantajosos para ela. Qual o exemplo mais evidente que nós analisamos? Isso aí, justamente o que você pensou. O Tratado de Methuen de 1703. O Tratado de Panos e Vinhos é um dos grandes exemplos desses acordos econômicos favoráveis que a Inglaterra fez. Não vou explicar o Tratado de Methuen, você já sabe do que se trata, e é um grande exemplo do acordo firmado entre Inglaterra e Portugal, do como os acordos eram muito mais vantajosos para a Inglaterra do que para os países que com ela faziam acordo. Então, tudo isso se soma num período preliminar de acúmulo de capitais. Bom, um outro ponto importante, o crescimento demográfico. A Inglaterra estava passando por um período de grande crescimento demográfico, um boom populacional nesse contexto. E esse boom populacional vai ser responsável por uma grande oferta de mão de obra, por uma grande oferta de cadastro de reserva. Ou seja, tinha muita gente nascendo e automaticamente tinha muita mão de obra disponível para essas indústrias que estavam crescendo e se consolidando e se desenvolvendo. E é importante você fazer a seguinte análise. Vou fazer um comentário aqui. Geralmente eu faço essa explicação no quadro. Vou tentar fazer sem o quadro nesse momento, porque eu faço as anotações que é mais interessante. Mas nesse momento, a Inglaterra estava passando pelo que nós chamamos de segunda fase da transição demográfica. Ou seja, o crescimento vegetativo era muito grande dentro desse contexto histórico. Minuto. Para eu falar olhando para vocês, pelo menos para o rosto. Eu estou te dizendo que a Inglaterra estava nesse momento na segunda fase da transição demográfica. Significa que houve uma primeira fase. E na verdade são 3. Então significa que tem uma fase posterior. Tem uma fase seguinte da transição demográfica. Eu te aconselho, eu não vou explicar, mas eu te aconselho a pesquisar sobre o processo de transição demográfica. É mais o contexto de geografia, tá? De questão de geografia humana. Então, pesquisa, dá uma olhada no processo de transição demográfica, primeira, segunda e terceira fase. Se tiver alguma dúvida, me manda, me pergunta, ok? Que aí a gente esclarece. E aí depois a gente tira qualquer dúvida sobre. Mas entenda que neste momento a Inglaterra estava na segunda fase e justamente por isso estava tendo um crescimento populacional muito grande. Ok? Bom, voltando aqui. A burguesia no controle, nós já analisamos, vamos avançar. Para onde? Para a questão dos primeiros trabalhadores. É importante você visualizar qual era a realidade desses primeiros trabalhadores. Extensas jornadas de trabalho, era comum 14, 16, 18 horas diárias de trabalho, sem descanso semanal, segunda a segunda. Não havia uma legislação trabalhista, ou seja, não haviam leis trabalhistas que amparassem esses primeiros trabalhadores. Então era uma situação extremamente crítica e caótica.
fábricas mal iluminadas, mal ventiladas, sujas, né? Grande quantidade de mulheres e crianças dentro do processo de produção. Vocês têm até uma foto sobre o cotidiano dos trabalhadores na página 84 de vocês. Vocês têm uma análise sobre o cotidiano. Olha a quantidade de crianças e adolescentes aí nessa foto. É importante a gente também entender que neste momento não havia uma preocupação com a questão infantil. As crianças eram consideradas, crianças e adolescentes eram considerados uma espécie de adultos em miniatura. Então não havia todo um sistema de proteção, né, desses menores. Não, eles trabalhavam porque tinham que levar o sustento para a família. Eles trabalhavam porque tinham que se sustentar. E um detalhe importante, por que tantas crianças, tantos adolescentes e tantas mulheres? Porque eram mão de obra barata. Ganhavam menos do que um homem adulto, né? E a função era a mesma, nesse momento era puxar alavancas, girar engrenagens, apertar botões. As crianças, utilizadas muitas nas minas de carvão mineral, por causa do seu corpo, né? Conseguindo, indo nas entranhas dos veios de carvão mineral, as mulheres também, né? Mas também respirando ali gases tóxicos, né? Uma média de vida muito curta. Além dos castigos físicos dentro das fábricas, além dos abusos sexuais que as mulheres eram sistematicamente submetidas, né, dentro do ambiente fabril. Então, havia castigos físicos e exploração. Ah, professor, por que simplesmente não abandonava? Porque tinha que sobreviver. E aí muitos preferiam se sujeitar porque sabiam que existiam 200, 300, 800 querendo a vaga, querendo o lugar de trabalho. Então, é um momento da história que os donos do meio de produção, que a burguesia, né, que se consolida como classe dominante nesse momento, soube muito bem explorar toda essa sociedade. Há que se analisar isso. Bom, neste ponto, para onde nós vamos? Neste ponto, nós vamos para as fases da Revolução Industrial. Ok? E toda vez que eu explico Revolução Industrial, eu construo um quadro sobre as fases da Revolução Industrial. Um quadro resumo, e é a partir desse quadro resumo que eu faço todos os meus apontamentos e todas as minhas observações. Então, o que a gente tem 5 minutos, vou tirar aqui o slide, vou printar logo, já printei a chamada, e vou colocar aqui na tela o quadro comparativo. Você pode printar, pode tirar foto, ok. Só que eu quero que você tenha no seu caderno, tá? Então, você que está fazendo as anotações, coloca aí fases da Revolução Industrial e constrói esse quadro que eu vou te colocar aqui agora, nesses minutos finais, que eu vou colocar aqui para você, tá? E aí, na segunda-feira, a gente continua a nossa análise. Tudo bom? Então, deixa eu trazer o quadro aqui. Tá aqui. É esse o quadro que eu quero que você tenha no seu caderno. Fases da Revolução Industrial. Tá aqui, primeira, segunda, terceira fase da Revolução Industrial. Uma literatura recente, historicamente falando, já dá conta de uma quarta fase da Revolução Industrial. Nós estamos inseridos na quarta fase da Revolução Industrial, o que muitos chamam de uma Revolução Industrial 4.0, né? Aí eu vou ter uma... Eu vejo agora a pergunta, deixa eu só terminar o raciocínio. Aí eu tenho nessa quarta fase da Revolução Industrial, ou nessa Revolução Industrial 4.0, eu vou ter a automação do processo produtivo, eu vou ter a utilização de inteligência artificial, eu vou ter as impressoras 3D, eu vou ter um processo de desenvolvimento considerável de novas tecnologias, como a disseminação da nanotecnologia e a consolidação. Então, nós estamos inseridos nessa Revolução Industrial 4.0. Como a questão, há uma literatura muito recente sobre, então há diversas variáveis, eu vou citar, vou analisar alguns pontos,
Mas em termos de construção, eu quero que vocês construam um quadro com essas 3 fases da Revolução Industrial, tá? Primeira, segunda e terceira fase da Revolução Industrial. Sim, vai estar, Emily. Inclusive, eu vou parar aqui a gravação. Então, um salve para a galera que vai estar assistindo o YouTube. E eu vou conversar um pouquinho com a minha galera da Senec, tá? Falou para vocês.